Filha, papai tem um assunto muito importante para conversar com você. Sobre o que, papai? O seu corpo é um tesourinho tão precioso, você tem que guardar. Se alguém tocar em você não pode esse segredo esconder. O seu corpo é um tesourinho. Começando agora mais um episódio do Tatakai Podcast, porém, esse é um episódio diferenciado, um episódio temático. É o episódio acerca de uma campanha chamada Maio Laranja, de bastante importância. E também é o seguinte, é o episódio número 64, Amélio? É isso, 64º episódio do Tatakai Podcast, com essa temática bastante importante. E hoje a gente tem aqui com a gente a Kel Amaral, que é enfermeira. Boa tarde, Kel. Boa tarde. A Tamires também, que é psicóloga. E a gente vai tratar a respeito desse assunto que é bastante importante e você pode estar deixando a sua opinião nos comentários, a sua pergunta, e depois ela será respondida. Então, para começar, queria agradecer vocês ter aceitado o convite, ter vindo bater um papo junto com a gente. Como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. Nós que agradecemos, né, por ter aberto a oportunidade para a gente estar falando de um assunto tão importante como esse. Faço das palavras da Keila minha, muito bom, muito obrigada pelo convite e espero que a gente possa sempre estar abordando temas importantes como este. Sim. É tema de bastante importância, né? Inclusive sempre terá esse espaço aberto pra gente tratar a respeito de saúde e segurança pública e demais questões. Pra gente começar, o tema desse episódio é a respeito do Maio Laranja. O que seria o Maio Laranja? O Maio Laranja ele é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Essa data surgiu em 1973, no caso da Araceli, que foi uma criança que ela foi sequestrada, estuprada e morta de uma forma bastante brutal. E ficou um crime assim que não, os culpados eles foram acabaram com o tempo sendo absolvidos do caso. Então isso foi de repercussão nacional e aí iniciou-se a campanha então do Faça Bonito, né, que é a campanha 18 de maio, para proteger as nossas crianças e adolescentes contra o abuso e a exploração sexual. Entendi, um tema bastante importante. Então, no começo começou como um movimento ali a respeito dessa garota que foi vítima desse tipo de violência e do meio pro fim se tornou um símbolo. Isso. Tanto que o símbolo da campanha é essa, né, aí na sua camiseta é essa flor, essa margarida, que simboliza aí a inocência, a pureza da criança e a fragilidade de uma criança, de uma adolescente, como uma flor como essa. Entendi. E a respeito dessa campanha, o que chamou bastante atenção é porque ela sempre tem um foco e em toda a cidade é colocado tanto essa flor quanto placas de conscientização a respeito de que caminhos deve se tomar para denunciar e para evitar com que essas situações aconteçam, né? E geralmente tem bastante atenção por parte da mídia, porém ainda é um fator que sempre acaba acontecendo. Você acha que tem fatores culturais que levam a esse tipo de violência? Assim, a campanha ela acontece em maio, mas é um trabalho que é feito durante o ano inteiro, né, numa rede articulada de apoio, assistência social, a polícia, a promotoria, a saúde. Nós durante o ano inteirinho estamos trabalhando em função de combater esse tipo de situação de abuso, né, que é contra a criança ou adolescente. Sim. Nós sabemos que é um assunto muito delicado de se tratar, principalmente quando se fala em criança. Sim. Nós achamos não, temos certeza, a questão cultural ela influencia diretamente nisso. Nós ouvimos muito, às vezes, falar, uma menina de 13 anos, né, vazou um vídeo, né, de 12 anos, tava lá, ela teve relação porque ela quis. Há muito essa questão do julgamento, mas nós temos que ter aquele olhar de que maneira, qual é o contexto social em que essa criança está sendo criada para que com 12 anos de idade ela tenha uma vida sexual ativa. O que levou essa menina com 10, 11, 12 anos ter uma vida sexual ativa? Para ela permitir, na inocência dela ali, dentro do que ela tem de realidade, de que é certo e errado, a um adulto ter relação sexual com ela.
Então, assim, Sim, a sim. maneira, a questão cultural influencia, a questão social, econômica influencia. Às vezes nós vemos pais que têm uma renda baixa, né? Tem várias crianças, a mãe não consegue cuidar, são pais diferentes, né? Tem um cuidador que às vezes fica ali com as crianças, um avô. O que o mais importante de se falar, quando fala do abuso da criança e do adolescente, que ele acontece é com umas pessoas que são próximas. É com o pai, é com o tio, é com o avô. E não é assim, um sensacionalismo, é uma coisa que é real. Sim. E por quê? São pessoas que têm acesso fácil a essa criança. E eles usam da inocência da criança para praticar o abuso. E lembrando que o abuso, ele não é sinônimo do estupro propriamente dito, a penetração. Porque muitas vezes, que nem nós estávamos conversando aqui um pouco antes, a questão da denúncia, quando se denuncia, quando se há uma suspeita. E justamente nessa questão que é um fator bastante específico, assim, importante. É como identificar esse tipo, até onde é brincadeira, né? Porque a gente vê que às vezes, principalmente por questões culturais, existem algumas brincadeiras assim que acabam excedendo uma questão ou outra. Como identificar quando uma criança ela é vítima, assim, desse tipo de violência? Ó, todo e qualquer, né, Tamires, brincadeira, toda e qualquer situação em que expõe a criança de uma maneira que vai tocar as partes íntimas dela, a criança tocar o adulto e que aquilo ali vai levar a um prazer pro adulto, ele é considerado um abuso. Então, assim, na verdade, não se deve nem se fazer brincadeira com esse tipo de coisa. Não se brinca com criança dessa forma, de colocar a criança no colo, de pegar, bater no bumbum, né? De pegar nas partes íntimas. Que nem você estava falando agora da questão cultural, a gente temos muito essa questão cultural. Eu falo que minha família toda é nordestina, né? Lá é muito normal chegar, dar um tapa na bunda e pega assim. Porque a criança ela vai crescer com a ideia de que aquilo ali é normal. Sim. Que aquilo ali é comum. Então, se um estranho chegar e pegar no bumbum dela, pegar na parte íntima dela, ela tem aquilo ali como algo comum. Porque dentro da casa dela tá sendo feita essa brincadeira e tá entendendo-se que aquilo é normal. Ah, eu vou morder seu bumbum, vou morder não sei o que do bebezinho. Então, começa daí. Dessas brincadeiras que na verdade não deveriam nem ser levadas como brincadeira, porque é o momento que você está moldando a cabeça da criança. E ela tá ali criando o seu conceito do que é certo e que é errado. Então quando você coloca isso como algo que é normal, que é legal na família, ela não vai identificar como algo ruim quando o colega do pai fizer, quando o avô mal intencionado fizer, né? Quando um amigo da família, um primo fizer aquilo ali com ela. Estranho. Sim. Ou até mesmo um estranho. Então, Só complementando a fala da Kel, a educação sexual ela tem que acontecer desde o ventre da mãe. Como que essa mãe aceita, como que está sendo essa gravidez, a aceitação dessa criança. E o corpo da gente é algo que é nosso. sim. Ninguém, a gente enquanto adulto, imagina, enquanto adulto chegar na Kel sem autorização da Kel e chegar abraçando a Kel, ou chegar em você te abraçando, te beijando, chegar te tocando, você não vai gostar. Sim. Porque é seu corpo, né? A gente tem muito essa frase, a gente coloca como clichê e às vezes até tira sarro dessa frase, meu corpo, minhas regras, mas ela é uma frase muito precisa de se falar, porque a criança, o corpo é da criança, então a gente tem que quebrar justamente essa cultura de que a gente tem a cultura nordestina, vamos colocar assim, que nós somos dessa cultura, podemos estar falando enquanto nosso lugar de fala, né? De que quando a gente vai ver a criança pelada, né? A gente, ai, que pepeca bonitinha, ai, que florzinha bonitinha, olha o pipiu dele, não sei o quê. Então, assim, essa cultura acaba, de certa forma, romantizando futuramente o abuso sexual. Entendi. Então, assim, a gente tem que começar a educar as nossas crianças para ela entender que existem, sim, toque do sim, toque do não, carícias que pode, que não pode. Tem que ensinar as crianças que elas existem partes no corpo dela de que ninguém pode tocar, né? E que elas precisam se resguardar quanto a isso, porque se chega todo mundo pegando nessa criança, a gente está enfatizando aqui criança, porque geralmente os abusos ocorrem em crianças de 0 até 9 anos de idade, justamente por causa dessa inocência. A criança ela não vai saber diferenciar o que é um carinho do que é um abuso. Sim. Então é por isso que é importante quebrar esse paradigma, quebrar essa cultura de estar tocando a criança sem permissão. Tanto que quando uma mãe
é até uma dica, né, para prevenir a questão do abuso sexual, quando uma mãe ou a babá, alguém ali, o cuidador da criança, está tendo contato ali com ela no momento do banho, que precisa higienizar as partes íntimas, tem que se ter o respeito pela criança e pedir licença para a criança. Licença, a mamãe vai limpar o seu bumbum, a mamãe vai limpar sua vulva, a mamãe vai limpar aqui sua pepeca. Alguns usam, às vezes a gente usa até os apelidos carinhosos, porque isso é um tabu tão grande, né? Sim. Que a gente às vezes não sabe nem o nome da própria parte íntima, né? Então é importante ensinar para a criança que o nome é pênis, que o nome da parte íntima da mulher não é vagina, que o nome é vulva, a vagina é a parte interna. Então é importante você ensinar isso para a criança. Pode sim você, como a psicóloga Leliane Rocha sempre fala, pode sim você dar ali apelidos, né? Até mesmo falar assim, mas isso é uma coisa aqui de casa, para você às vezes se sentir mais à vontade, até por essa questão cultural, mas ensine para o seu filho, para sua filha, o nome da sua parte íntima. Porque é aí que a gente começa a prevenir questões de abuso sexual. Entendi. E uma coisa bastante interessante, assim, usando as coisas que vocês falaram, os principais tópicos, assim, diria, a questão da brincadeira, por exemplo, às vezes que a mãe ou o pai ou alguém bem próximo faz com a criança, aquilo acaba moldando ali como ela enxerga esse tipo de tratamento, como algo familiar, algo próximo, e que nem você também tinha falado, geralmente esses abusos não acontecem com estranhos em si, é sim com gente que faz parte do convívio daquela criança. Então, estaria certo se, por exemplo, aqueles comportamentos que a mãe, que o pai, o familiar tem com a criança, mesmo sendo brincadeira, aquilo faz a criança enxergar como normal. E quando uma outra pessoa entra num convívio social daquela criança, acaba fazendo uma brincadeira mal intencionada que não é brincadeira, e a criança enxerga com naturalidade. Isso. E pode ser assim, tanto no lado da inocência de uma mãe, que nem a Tamires estava falando aqui agora, né? Sim. Porque a mãe faz muito na inocência, mas infelizmente a gente tem uma realidade hoje em que existem situações que a própria mãe autoriza que isso aconteça. A gente teve, aqui dentro da cidade de Peixoto, o ano passado nós trabalhamos nas escolas a questão do cuidado do corpo, né? De conversar com as crianças, o que pode, o que não pode. E durante uma palestra dessa, uma criança depois veio procurar, ela devia ter uns 6, 7 anos de idade, pra falar que o avô fazia aquilo ali com ela. Nossa. E até então, pra ela aquilo ali era normal, porque dentro do contexto familiar dela, o avô, que era o abusador, ele falava pra ela que aquilo ali era normal, que os avós faziam aquilo, que não precisava. Ela foi identificar que ela estava passando por uma situação de abuso, que estavam violando o direito dela e que o avô dela estava fazendo algo errado, quando ela escutou a palestra lá na escola. Que ela foi entender que aquilo que era feito dentro da casa dela era errado. E foi quando ela veio passar essa informação pra gente, né? Nós conduzimos tudo ali, foi identificado. Então, a importância você vê ali na hora de se orientar as crianças. Não só os pais, não só os professores, né? Mas a criança, ela tem que entender também o que é. Porque muitas vezes o consentimento vem de dentro de casa. De uma mãe que casou com outro homem que não é o pai dela, que acaba abusando, e a mãe permite, por medo de perder, né, o marido, aquela segurança que ele transmite. Então, a criança, ela tem a inocência. O abusador, ele usa dessa inocência. E incrível essa questão, como que existe pessoas que admitem esse tipo de comportamento de terceiros com... E é muito difícil para quem é mãe conseguir entender como que uma mãe é capaz, né, de permitir que isso aconteça. Mas talvez quando você for olhar o contexto histórico dessa mãe, ela também foi vítima lá atrás. Sim. Ela passou por abuso também. Ela cresceu dentro desse ambiente que talvez que para ela aquilo ali é a realidade que ela tem. É o mundo que ela viveu, o mundo que ela cresceu. Então, ela também não tem esse conhecimento em algumas situações, né? Outras é realmente por maldade. Nós vivemos num mundo que realmente as pessoas são más. Entendi. Então, nem sempre é justificáveis as coisas que se fazem. Mas muitas vezes é nessa situação. Então, a gente faz a orientação para a criança para ela identificar que ela está sendo vítima de um abuso. Sim. Antes da gente falar a respeito dos meios de denúncia, seja da suspeita ou então do flagrante do crime por parte de um adulto, de uma pessoa que tenha já a responsabilidade de tomar essas atitudes, quando a criança não tem
um responsável que saiba daquela situação e busque ajuda para ela, a criança em si, que nem vocês tinham falado nessa questão que às vezes as coisas são cometidas ali pelo seio familiar, né, e não tem apoio. A criança, identificando esse tipo de abuso, teria uma forma dela buscar ajuda sem contar com aquelas pessoas que ela deveria contar e não pode? A gente sempre, nas nossas palestras, né, a gente sempre orienta, como a que eu já verbalizou, a criança, os abusos acontecem geralmente por conhecidos. Sim. Então, geralmente, a criança ela sempre vai ter alguém de referência. Um professor, né, se no caso é o pai, às vezes ela vai ter uma professora na escola, algumas denúncias, né, partem até mesmo da educação. O que pode estar acontecendo também, a criança geralmente ela não fala, mas o comportamento dela fala. Então a gente tem que aprender a ler a criança pelo comportamento. Uma criança que ela está sendo vítima de abuso sexual, ela vai ter, vai ser uma criança que, por exemplo, se era uma criança mais, uma criança que era mais alegre, né, extrovertida ali, ela vai começar a se retrair. Acontece de ter disfunção na aprendizagem, disfunção na alimentação, principalmente quando o abuso sexual o sexo oral, por exemplo. Às vezes ela pode rejeitar a alimentação por associar a boca, né, ao abuso. Então, assim, são várias formas de que a gente tem para observar o comportamento daquela criança, né, os desenhos. Então, assim, aprenda a observar o comportamento da sua criança, do seu adolescente. Às vezes é muito fácil você chegar ali e colocar a criança na frente do celular, de um tablet, de um computador, para você ter um minuto de paz, porque você chega ali do trabalho cansada. Mas aprenda a ter contato com essa criança, porque se você não conversa com a criança, ela não vai verbalizar nada para você, né? Se você não se interessa por aquilo que a criança faz. O que você fez na escola hoje, filho? O que você aprendeu? Ai, deixa a mamãe ver. Ah, o que você tá fazendo? Com o que você tá brincando? Então, a criança, ela começa a se sentir segura de verbalizar alguma coisa. Agora, quando não tem esse contato, provavelmente ela vai dizer, né, entre aspas, com o comportamento dela, e cabe a um adulto, né, estar observando esse comportamento, que pode ser sim um indício de abuso sexual, como de outros tipos de transtornos, né, como depressão, ansiedade. Mas geralmente essa criança, a gente não pode descartar, como você falou em caso de suspeita, a gente não pode descartar a suspeita de abuso sexual para se estar investigando, né? Uma grande forma de identificar é nas brincadeiras, sim, nos desenhos. A criança, ela projeta muito nas brincadeiras. Então, assim, às vezes a criança que ela foi abusada, nos desenhos dela vai ter alguma coisa de conotação sexual. Às vezes ela vai desenhar o pênis, por exemplo, um pênis dela. Se pedir para fazer uma figura dela, às vezes ela pode desenhar um pênis maior. Algumas crianças desenham o próprio ato sexual que ocorreu com elas. Então, assim, cabe observar. Algumas crianças, elas vão, no desenho delas vai ser um desenho muito escuro, vai ser um desenho de pintura muito forte, cores, expressões muito fortes, obscuras. Então vale a pena observar. E, por exemplo, se ela está brincando ali de casinha, brincando de médico, né, ficar atenta nas brincadeiras da criança, porque geralmente a criança, por exemplo, quando ela é abusada sexualmente, ela está brincando ali com bonecos, ela vai reproduzir o que está sendo, o que está acontecendo com ela. Então cabe observar, porque dificilmente a criança vai falar. Ela fala através do comportamento. Entendi. Até porque o abuso sexual da criança, ela tá ligado ao medo, à repreensão. O abusador, quando a criança é muito novinha, ele vai trabalhando na mente da criança que aquilo ali é normal. Quando a criança já é um pouco maior, que ela já entende que aquilo é normal, ele trabalha na ameaça. Eu vou bater na sua mãe, vou matar sua mãe, eu vou matar você. Então a criança, ela tem medo. Se você contar pra alguém, geralmente ameaças que são próximos à mãe, né? Alguém, ele vai causar alguma ameaça, algum tipo de medo que essa criança vai bloquear. Sou eu que sustento a casa, né? Se você contar pra sua mãe, vocês vão passar fome, né?
como é que vocês vão se manter, porque eu que trago comida para dentro de casa, vocês vão morrer de fome. Então o abusador, ele usa desses meios para que a criança ela se sinta impossibilitada de realizar a denúncia, ou adolescente mesmo. Como a gente aqui eu relatou muito bem aqui no começo, às vezes a gente vê um adolescente tendo tipo de comportamentos sexuais e a gente julga a adolescente. Aqui acontece muito casos de estupro de vulnerável, em que a mãe, muitas vezes os pais são coniventes com a situação, um adolescente que se envolve com uma pessoa muito mais velha, né, 26, 27 anos. A gente tem que entender que o cérebro da criança, o cérebro do adolescente, ele é totalmente diferente do cérebro de um adulto. Tem questões que nós, enquanto adultos, já é difícil de lidar. Sim. Né? Imagine para uma criança, adolescente. Então é muito fácil alguém que já é adulto convencer um adolescente de fazer alguma coisa, ou mesmo barganhar, se você fizer tal coisa eu te dou um telefone, eu te dou presentes e tal. E às vezes as mães veem isso e acabam provando, você tem que segurar esse relacionamento aí mesmo, porque tá sendo bom para você, não tá te faltando nada. Então tem que tomar cuidado com isso também. Então a gente, infelizmente, até voltando ao assunto cultural, né? Culturalmente, a gente acaba ficando do lado tirando a responsabilidade sobre a vítima, colocando a vítima como culpada e inocentando o culpado. Então a gente acaba montando em cima da vítima. Não tem como falar que um adolescente, uma menina, gente, não tem como. Falar com uma menina de 10, 11, 12, 13 anos, ela sabe o que ela faz. Não sabe. Eu tenho 36 anos. Eu olho a minha vida quando eu tinha 25, eu ficava, meu Deus, como era boba, né? Com 25 anos, eu achava que eu sabia muita coisa. E hoje eu vejo que eu não sabia nada. Agora você calcula uma criança de 12, 10 anos, não sabe. Ela reflete o meio que ela é criada. Sim. Se ela foi criada naquele contexto ali, se o meio em que ela foi, a mente dela está sendo manipulada, desenvolvida, for naquele meio ali, é dessa forma que ela vai se refletir e vai se mostrar para a sociedade. Ela se mostra da forma com que moldaram ela. Então, a gente, antes de julgar uma criança, um adolescente, a gente tem que ter um olhar de amor. Sim. E de acolhimento. Olhar e pensar, nossa, ela é uma criança, o que a gente pode estar fazendo para ajudar aqui? A gente for olhar nas unidades de saúde aqui, a gente faz pré-natal de meninas de 11, 12 anos. Nossa. É um pré-natal, a gente não era para uma menina de 11 anos estar fazendo pré-natal. Porque ela é uma criança gestante. E pros outros, todo mundo, é normal, a menina, teve relação, tá casada, ela tá morando lá com o cara. Não é, gente. A gente tem que aprender a ter esse olhar de que ela ali é uma vítima. Sim. Tanto dentro do contexto familiar que ela foi criada, da sociedade mesmo. Que hoje, que nem você falou da questão da cultura, temos também a questão das mídias sociais, que hoje tá muito fácil o acesso. Sim, criança hoje novinha, já com o celular na mão, mexe no YouTube, e a gente sabe que se a gente não tiver um filtro, a internet ela tem muita porcaria, muita coisa que não presta. E você pega ali uma mente em construção, que é de uma criança adolescente que tá ali sendo construída, um caráter que tá sendo moldada, e joga ali um entulho de um monte de porcaria que não presta. Como que ela vai crescer? Como que ela vai... Eu tava conversando com um colega de trabalho essa semana, a gente contando quando era criança, né, que andava de bicicleta, caía, ralava o joelho e passava o dia inteiro na rua, voltava. Aí falou, nossa, as crianças hoje não vão saber o que é isso, né? Sim. Hoje o mundo já não permite que eles saibam mais o que é isso, porque as crianças já não são mais crianças. Tudo certo, então? Prevenir. Sim. Essa questão do abuso. E uma das formas de prevenção, além da educação sexual, e por muitas vezes, quando a gente fala em abuso, as pessoas acham que disso perto de algumas situações perto de um adulto, ele entende como uma conotação sexual, mas a criança não, né? Por exemplo, se uma criança chegar falando assim, pai, eu transei, aí o pai já entra em desespero, como assim? Às vezes a criança nem sabe o que é isso, né? Ou quando uma criança pergunta assim, mãe, de onde que eu vim? Aí a gente já entra em surto, em pânico, já quer bater com a cara na parede, quer cavar um buraco e sair. Então a gente tem que quebrar esse tabu, tem que falar assim. E como a gente falou, hoje a gente tem muitos canais, né, dentro da internet que ensinam como você educar sexualmente o seu filho.
né? Às vezes a gente não sabe, né? Tem até vergonha de falar, às vezes até com nossos parceiros, com o nosso cônjuge. Por quê? Porque a gente também não recebeu uma educação sexual adequada. Então a gente precisa sim falar de educação sexual em casa, precisa sim falar de educação sexual na escola, porque educação sexual não é só sobre sexo, envolve muitas outras coisas. E se ele não aprender da forma correta, com as pessoas que têm discernimento para estar passando isso, que a família, né, a escola, ele vai aprender da forma errada. Sim. E aprende, porque eles têm muito acesso à forma errada. Sim. É um coleguinha que às vezes lá na família dele, o contexto é totalmente diferente, vai, chega e passa pra ele alguma coisa. Eu tenho uma filha de 5 anos que me perguntou de onde que os bebês vêm. Eu expliquei pra ela. Chorou horrores, disse que não queria ser mãe nunca na vida. Ficou com medo. Mas é uma coisa que ela precisa saber. Então, se com 5 anos foi a idade que ela me perguntou, com 5 anos é a idade que eu tenho que responder pra ela. E lembrando... eu vou esperar quando ela ficar mais velha. Eu vou esperar o quê? Porque se ela já tem essa dúvida agora, em algum momento, em algum lugar errado, alguém vai passar essa informação de forma errada pra ela. E ela vai ter aquilo ali como uma verdade. Uma dica para os pais, né, quando a criança chegar com uma pergunta dessa, fala assim: de onde que você acha, filho, que você veio? Você tinha que ter me falado isso antes. Você não perguntou, né? De onde que você acha? Porque daí você vai entender o que a criança já sabe sobre aquele assunto, né? Verdade. Então, eu ouvi um coleguinha dizer que foi a cegonha, eu ouvi dizer que é uma sementinha. Então, assim, você já vai ganhando recursos ali para trabalhar com uma criança. E até, a título de curiosidade, saber que idade que eu posso dizer que o pênis entra na vagina e assim... A partir dos 6 anos você já pode conversar com seu filho de forma aberta sobre isso, né? Independente de pergunta ou não. É claro que você pode deixar a criança, né, perguntar, né, se você preferir. Mas você já pode, geralmente você respeita a curiosidade da criança. Se a criança não tem interesse, não tem necessidade de você falar. Mas como a sua demonstrou interesse, então, meu filho, de onde que você acha que veio? Ou perguntar uma pergunta mais cabulosa, o que é masturbação? Quem que te ensinou isso? Onde que você viu? Falar, né? Quando fala nisso, geralmente a gente cata o menino: olha, não quero que você fale mais nada sobre esse assunto, não é isso coisa que você está aprendendo. Então, assim, a gente reprime muito. Por quê? Porque a gente também não foi educado sexualmente. Então, primeiro é olhar para você entender como que eu entendo a minha sexualidade, como que é isso para mim. Então, trabalhar isso em você, e assim você também vai conseguir trabalhar isso com os seus filhos também. E os filhos, quando for trabalhar com os filhos dele, vai estar muito mais fácil. Sim. Da mesma forma que uma coisa ruim, ela vai passando ali de geração em geração, ali uma coisa boa também, né? Entendi. Então, se quebrar agora, então... A gente tem que quebrar esse ciclo. Entendi. E pra quem, que nem a campanha do Maio Laranja diz, né? Faça bonito. Ao presenciar, saber de uma suspeita não em si, não precisa ser algo de flagrância, mas se haver uma suspeita, também a pessoa pode estar realizando a denúncia, né? E qual que é o caminho? O principal canal de denúncia, que é até mais digamos assim, não digo seguro, mas que as pessoas se sentem mais à vontade para denunciar, é o Disque 100. Por quê? Porque o Disque 100 é um canal usado em todo o país, e a denúncia é feita de forma anônima. Você pode realizar a denúncia de forma anônima e ela vai cair direto no Ministério Público do seu município. Sim. Então, o Disque 100 é um dos principais canais de denúncia, mesmo que seja só suspeita. Entendi. Você pode estar denunciando tanto a questões também de não só de abuso sexual, né, mas de negligência, de abandono, Entendi. Né? De trabalho infantil. Você pode estar realizando esse tipo de denúncia que vai cair direto no Ministério Público do município. E na situação de flagrância? Para estar presenciando em flagrante é o 190, que é o número da PM, né? A polícia que vai fazer essa abordagem. E lembrando também que no caso da suspeita, o canal de denúncia é o Disque 100, e na situação de flagrância é o 190, que é a polícia militar. A omitir um crime também é crime, né? Justamente, você está sendo cúmplice, né? Está sendo cúmplice, está sendo conivente com uma situação. Então, gente, não tenham medo de... A denúncia anônima também, né? Isso, não tenham medo de denunciar. Gente, a gente já está envolvido. Quando a gente passa a viver em sociedade, a gente já está envolvido com a vida do outro, né? Ninguém mora numa ilha deserta ali, tipo, não tem como você não se envolver quando o assunto é esse. Então, se você viu, se você está suspeitando, eu não quero me identificar, mas denuncia.
procura os órgãos que são competentes a isso, busca ajudar aquela criança. Que a gente fala assim, a gente sabe que violência sexual tem em todos os contextos, principalmente com as mulheres, né? Mas o foco aqui é a criança, porque a criança ela não tem quem a defende. Sim. A criança ela sozinha ela não tem força para combater nada. Então, se nós, enquanto adulto, né, enquanto sociedade, que estamos criando, educando essas crianças para serem os futuros, né, da nossa sociedade, não pudermos fazer nada por elas, quem que vai poder fazer? Então a gente tem sim que se envolver. Você não precisa se identificar, você não precisa entrar na casa do seu vizinho armado para bater, mas a gente tem que tomar atitude. A atitude é o qual? É denunciar. Nós temos um serviço todinho preparado, uma rede de apoio para lidar com essa situação. Você não precisa lidar com isso sozinho. Sim. Mas o início, ele parte dali. É do vizinho, é da família, é de alguém que está próximo que consegue enxergar isso. Nós que estamos do lado de cá só conseguimos ver o que a população mostra. Então, se a população, se as pessoas que estão próximas vendo isso não denunciar, isso não vai ficar sendo, não vai ser descoberto nunca. Então, até comentando com a Tamires que a gente estava lendo aqui os casos de abuso, né? E são muitos. Eu falei, Tamires, agora você imagina, esses aqui são os que são denunciados. Imagina aqueles que são guardados ali, que ninguém fala nada, ninguém quer se envolver, né? Sim, sim. Nós fizemos um levantamento dentro do que a gente tem atendido, tanto da delegacia, do Conselho Tutelar e a gente ali do CREAS, de 2022 para o começo desse ano de 2023, foram 50 casos. Isso é quase que um ofício por semana que a gente recebe para acompanhar uma criança e uma adolescente que foi abusada. E o número de crianças e adolescentes que estão sendo vítimas e não estão sendo denunciadas é muito maior. Sim. Então, assim, e vale a pena dizer também que existem os mitos, né, de que só mulheres que são abusadas. Não, meninos também são abusados, né, sexualmente. O que acontece é que não existe tanta denúncia como meninas que são abusadas. Mulheres também são abusadoras, aliciadoras à prostituição, à exploração sexual infantil, ao tráfico de pessoas, né? Entendi. Então, vale a pena a gente quebrar também esses mitos, né? Sim. Em relação quando a essa homem, temática. né? Exatamente a questão cultural, né? Uhum. O homem não pode negar, né? Uma coisa dessa. Ele tem sorte, né? Novinho, a mulher foi lá e, né? Enxergam dessa maneira. E não enxerga que por ele ser um menino, ele também tá sendo abusado. É o corpo dele. Ele tem que respeitar o tempo dele. Quando ele decidir ter a relação sexual dele, ele vai procurar aquilo. Então não é porque ele é um homem, ele é um menino. Um homem não, ele é um menino, né? Que ele tem que ser exposto àquilo ali e muitas vezes ele vai sentir até vergonha de denunciar. Porque eu sou um menino, né? O menino é um homem, ele tem que dar conta do recado, né? Ele, quando a questão é sexual, é macho, né? O macho tem que ir lá, tem que fazer, acontecer, não importa a idade. E não é assim. Entendi. O respeito tem que ser tanto para as meninas quanto para os meninos também. Então, para reafirmar a questão de a educação, né? A informação, a educação, uma atenção especial para com o filho, com a pessoa ali, a criança, no caso, em si. E na situação de suspeita ou flagrância, sempre denunciar. A omissão por si só já é crime, né? Inclusive, como você falou, a gente vive em um meio social e a gente deve participar da sociedade, inclusive garantindo o direito de um terceiro ali que está numa situação de abuso. Né? E tem mais alguma coisa para reafirmar, para adicionar a esse tema que a gente está tratando? Então, assim, a gente está conscientizando, né? A sociedade, o meio familiar, de estar fazendo esse trabalho de orientação, de educação sexual dentro de casa, que ele começa ali dentro de casa, né? Quando chega aqui nos órgãos articulados, né? Que assistência social, a saúde, né, polícia. A gente trabalha as campanhas, a gente faz orientação, a gente trabalha o macro, né? Mas o micro é feito onde? Dentro de casa. É ali no meio familiar onde que começa. Porque quando é trabalhado isso numa escola, quando é trabalhado isso num sistema de saúde, né? Isso vai ser tudo desconstruído se dentro de casa aquilo ali não for falado na mesma linguagem. Se dentro de casa não tiver um segmento do que é tratado aqui fora. Então, acaba que desconstrói tudo que é falado, porque a criança vai acreditar em quê?
Sim. A criança vai ter confiança em quem? Na estranha, na enfermeira estranha que foi lá fazer uma palestra, ou na mãe? Ou no tio, na avó, no professor, no professor. Então, assim, a gente tem que entender que nós temos que trabalhar em comunhão mesmo, né? Sim. O trabalho de orientação ser feito dentro de casa, depois nós estamos afirmando isso mais para que conseguimos aí, com os passos mais largos, conseguir combater isso daí, porque nós estamos colocando com um canequinho, aí vem toda a cultura, a mídia, a rede social e tira com balde inteirinho. Sim, é dessa forma que acontece. Então, assim, a gente conseguir trabalhar de forma articulada, eu acredito sim que a gente consiga ter uma geração mais consciente, mais orientada, que vai se evitar essas situações que a Tamires falou. A gente fala muito do que aconteceu, mas a gente tem que pensar também em evitar de acontecer com esses agora, que estão vindo, com essas crianças que nós temos aí nas creches, nas escolas, para que elas não passem por essa situação de abuso. E, gente, o abuso sexual é uma coisa tão séria que a criança que ela é abusada, ela vai carregar pro resto da vida aquele trauma. Sim, é um trauma. Ela vai moldar e mudar totalmente o contexto da vida dela enquanto adulto. O adulto que ela vai ser lá na frente é determinado pela infância que ela tá tendo aqui agora. Sim. A Tamires está aqui, ó, uma psicóloga maravilhosa, não me deixa mentir, que as maiores traumas hoje encontrados no adulto, ele tem origem lá da infância. Sim. É lá na primeira infância. Então, se a gente não cuidar, não combater isso agora, nós teremos uma geração de adultos extremamente doentes. Nós achamos que nós somos doentes, futuramente vão ser pior. Então, é um trabalho não só pro hoje, é pro amanhã também. A gente sabe que não vai conseguir extinguir por completo, né, o abuso e a exploração de crianças e adolescentes. Mas, através de um trabalho de formiguinha, aos poucos, quanto mais pessoas se disponibilizarem em se informar sobre o assunto, em aprender sobre o assunto, né, mais prevenção a gente vai ter, mais crianças a gente vai salvar de serem abusadas sexualmente. Sim. E o que eu gostaria de reforçar se você sabe de alguma situação, se você conhece alguém que está sendo vítima de abuso, de exploração sexual, que você possa ligar no Disque 100, que você possa denunciar, não tenha medo de denunciar. Como a gente falou, tem até aquela frase, né, em briga de marido e mulher a gente mete a colher, sim, né? Então, no caso também de abuso de crianças e adolescentes, a gente também tem que meter a nossa colher. Então, não tenha medo de denunciar. Se você é vítima e quer também denunciar de forma anônima, ligue no Disque 100, denuncie. Você vai ter toda uma rede de proteção, né, para atuar aí, garantindo os seus direitos, defendendo os seus direitos, né? Então, a gente está aqui para isso, né? Enquanto profissionais da saúde, da assistência social, né? Da sociedade de forma geral, para acolher essa criança, esse adolescente e ajudar a ele levar esse fardo, né? Não sozinho, né? Mas ajudar ele a carregar esse fardo. E acreditem que essa rede funciona. Sim. Né? Muitas vezes ficam com medo de denunciar, não vai dar em nada, né? Ninguém faz nada, funciona. Então, assim, a gente precisa do primeiro passo que vem de quem tá próximo, né? Quem tá próximo das vítimas. Sim. Então, assim, a gente vai chegando ao final desse episódio.